Sabe, a gente vive num mundo que é, de certa forma, obcecado por padrões. Então, talvez a jogada mais poderosa de todas seja justamente aquela que ninguém está esperando. Vamos mergulhar hoje num princípio estratégico que é fascinante e, às vezes, até um pouco assustador: a arte da imprevisibilidade. Pois é, essa citação aqui ela resume tudo, né? Pensemos um pouco. A gente busca consistência no comportamento dos outros para ter uma sensação de controle. Então, quando alguém quebra essa expectativa de propósito, isso não só deixa o outro confuso, mas é uma baita demonstração de poder. Ok, mas por que o inesperado funciona tão bem como uma arma? Vamos entender a psicologia por trás do poder da surpresa. É que o nosso cérebro, lá no fundo, ele é uma maquininha de achar padrões. É um instinto básico de sobrevivência. E é justamente essa nossa programação que pode ser usada contra nós. A maioria das pessoas se acomoda na rotina e, com isso, se torna totalmente previsível. Agora, quando esse padrão é quebrado, o que acontece? A gente cria um vácuo na mente da outra pessoa. O oponente fica perdido, gastando uma energia enorme só para tentar entender o que está acontecendo. Isso não só confunde, mas em casos extremos chega a intimidar, a aterrorizar. E para a gente ver essa tática na prática, e de uma forma assim, genial, vamos voltar no tempo, para o Campeonato Mundial de Xadrez de 1972. Aquilo foi um verdadeiro campo de batalha psicológico. Essa partida foi chamada de a partida do século. De um lado, o então campeão soviético, Boris Spassky. Do outro, o desafiante americano, o gênio volátil Bob Fischer. O ponto forte do Spassky era justamente a sua capacidade incrível de ler os adversários, de antecipar as jogadas com base nos padrões deles. O mais incrível é que a guerra psicológica do Fischer começou muito antes da primeira peça se mover no tabuleiro. Os atrasos, as reclamações, as exigências sem fim, tudo isso criou uma atmosfera de incerteza que deixou Spassky se perguntando se o jogo ia mesmo acontecer. E quando o jogo começou, ficou ainda mais estranho. Ele perdeu por WO. Ninguém nunca tinha se recuperado de uma dessas para ganhar um campeonato. Ele usou aberturas que não eram do estilo dele. No primeiro jogo, ele fez um lance que foi considerado talvez o pior de toda a sua carreira. E aí, todo mundo se perguntava, né? Principalmente o Spassky. O cara tá tendo um colapso nervoso? Ou isso é um tipo de guerra psicológica que ninguém nunca viu antes? A própria incerteza virou a principal arma dele. O resultado? Spassky ficou completamente paranoico, a ponto de achar que tinha droga no suco de laranja dele, de pedir um raio-x da própria cadeira para procurar algum dispositivo. E o que acharam? 2 moscas mortas dentro de uma luminária. Só isso. A grande sacada do Fischer foi essa. Ele sabia que a arma mais poderosa do Spassky era a previsão. Então o que ele fez? Virou um enigma. Ele tornou o próprio jogo impossível de prever, mesmo que isso custasse algumas derrotas no início. Ele simplesmente destruiu a mente do Spassky. Claro, existe uma linha bem tênue entre a imprevisibilidade genial e a pura autodestruição, mas o Fischer soube andar nela como ninguém. E o mais legal é que essa ideia não fica só no tabuleiro de xadrez, não. Vamos dar uma olhada em como essa mesma tática funciona em áreas tão diferentes como a guerra e a arte. Na guerra, essa tática pode ser devastadora. Pensa só, o general Stonewall Jackson, com um exército minúsculo, fazendo umas marchas que não tinham pé nem cabeça do ponto de vista militar. Seus movimentos em círculos paralisaram o inimigo muito maior, que simplesmente não conseguia adivinhar qual seria o próximo passo dele. E com isso, ele salvou a capital confederada. E na arte? Até o Picasso jogava esse jogo. Um dia, do nada, ele simplesmente parou de vender para o principal cliente dele, sem dar nenhuma explicação. Essa quebra de padrão gerou uma ansiedade tão grande no comprador que, desesperado, ele voltou 2 dias depois, oferecendo um preço muito, mas muito mais alto. O Picasso não vendeu uma pintura, ele vendeu incerteza. Agora, vamos virar essa lógica de cabeça para baixo. E se, às vezes, ser previsível for o lance mais imprevisível de todos? O caso do Muhammad Ali, na luta de 1974 contra o George Foreman, é perfeito para isso. Ele passou 10 anos construindo uma imagem, o lutador que dançava, que flutuava no ringue para cansar o adversário. Mas para essa luta, o Ali anunciou que ia para cima, que ia atacar. E o Foreman caiu direitinho na armadilha. Ele ouviu o Ali falar que ia atacar, mas claro, pensou que era blefe. E o que o Ali fez? Foi para cima com tudo. A estratégia inteira do Foreman foi pro lixo. Ele ficou exausto e confuso e acabou nocauteado. A previsibilidade que o Ali anunciou se tornou a sua maior arma de surpresa.
Tá, então o que a gente tira disso tudo? O que conecta o Fischer, o Jackson, o Picasso e o Ali? Todos eles criaram uma coisa que a gente pode chamar de efeito ciclone. Pensa num ciclone de verdade. A gente sabe que ele é forte, mas o que apavora mesmo é que ele muda de direção do nada, sem aviso. Agir assim num contexto estratégico tem exatamente o mesmo efeito. Espalha confusão e deixa todo mundo desequilibrado, sempre na defensiva. Ok, então para fechar, o que fica de tudo isso? O poder da imprevisibilidade não é sobre ser caótico por ser. O lance é tomar as rédeas da situação psicologicamente. É forçar os outros a reagirem aos seus termos, a jogar o seu jogo. Então fica essa provocação final. Nessa dança estratégica entre o que é esperado e o que é caótico, fica a questão: padrão ou surpresa? Qual vai ser a jogada?